Olá, olá, gente. Estamos ao vivo. Me deem um oi aí para eu saber que vocês já estão me vendo. Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite, gente. Tudo bem, Irene, linda? Minha mãe já entrou. Olha só, o pessoal tá rápido, né? Oi, Lê, tudo bem? Gente, Ari, Regma, boa noite, queridos. Olha, hoje nós temos um assunto, um tema de extrema importância. Extrema importância. Oi, Tassi. Gente, bem-vindos, Idenir, bem-vindas, Bruna. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou já, imediatamente, chamar minha convidada mais do que especial, nossa queridíssima Linda, nossa pastora Linda. Já vou chamar porque a gente tem muita coisa para falar. Oi, Ru, oi, Suelen. Muito bom, gente. Que bom que vocês estão chegando aí. Dá tempo ainda de você clicar aí no aviãozinho e disparar essa live para as pessoas do departamento infantil da sua igreja, do Ministério Infantil, para você que tem filhos, tem aquela amiga que tem filhos, né? Esse é o momento de você compartilhar e chamar todo mundo aí do Ministério Infantil e quem tem criança para ouvir, porque essa live vai ser muito, muito importante. Tá bom, Bernadette? Bispa Kátia, querida, que bom que você também está aqui com a gente. Lilian, olha só, o pessoal tá chegando aqui e eu já vou chamar nossa querida, mas antes, eu vou só anunciar rapidinho para você que quer o meu livro autografado e quer tirar uma foto comigo, finalmente, a nossa reunião presencial, tá bom? Dia 23 agora de maio, às 9h30 da manhã, na nossa igreja Comunhão e Adoração. Estarei lá ministrando a palavra, o tema do livro e autografando para você lá numa sessão de autógrafos. Vai ser muito especial. Eu espero você ficar atento, ligado aqui no meu Instagram para quando a gente soltar o link de inscrição, tá bom? Porque vai ser necessário fazer a sua inscrição gratuita, mas vai ser necessário, ok? Oi, Rô, oi, Tami. Gente, boa noite a todos. Eu já vou chamar a nossa querida. Me dá um oi aí, lindinha, para eu já te chamar e a gente começar esse papo que vai ser muito, muito precioso. Né, Rejane, Elaine Santos, que bom, gente, que vocês estão por aqui. Vão compartilhando aí, enquanto eu chamo a nossa amiga querida, nossa pastora linda. Deixa eu te achar aqui, linda, para a gente falar desse tema tão importante que interessa a todos. Aqui achei você. Deixa eu te chamar. Vamos lá, nossa amiga querida. Linda, tá entrando com a gente, pastora Linda. Cadê a Linda? A Linda tá chegando aí, gente. Cadê você, lindinha? Aê, chegando aqui pro nosso papo. Oi, minha Ei. Olá, tudo cheguei bem, aqui. querida? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Bem-vinda às lives do Instagram. É, eu tava aqui esperando para entrar e pensando aqui comigo mesmo. Definitivamente eu não sou geração alfa, né? Sou geração, não vou nem falar a geração que eu sou, Abafa o mas caso, eu não amiga. sou nativa Abafa. virtual, não. Pois é, mas fomos enxertadas. Fomos, Fomos né? Na enxertadas na videira internet, e na amiga. internet. Né? Pois é, por causa da videira, fomos Glória a Deus. enxertadas também na internet. Glória a Deus, né? Assim a gente pode alcançar pessoas aí, como diz a pastora Elza, né? No conforto do seu lar, você pode É, assistir a gente aqui, é verdade, né? é verdade.
É um privilégio, né? Uma forma que Deus estabeleceu para que a gente pudesse alcançar mais pessoas. Então, é uma honra para a gente poder usar. Mas não é fácil, não, né, amiga? É, a gente se Mas vamos acostuma, lá. né? A gente dá um jeitinho. Tem umas pessoas que estão aqui na live, sabe, que eu tô cercando assim, mas eu ainda não consegui, entendeu? Mas logo, logo eu consigo, amiga. Logo, logo eu Não, consigo. Quem parabéns. tá me ouvindo aqui sabe de quem que eu tô falando, hein? Glória a Deus. Linda, Verdade. a gente, né, gente, eu chamei a Linda aqui porque a gente está fazendo, eu estou fazendo, né, uma série agora de lives falando sobre cativeiros, sobre como abrir os cativeiros, tirar a alma dos cativeiros emocionais, familiares, financeiros, sexuais, sentimentais, enfim, tantas situações, né, que nós entramos ou que colocaram a gente, ou que a gente entrou com as próprias pernas, né? Mas, enfim, o negócio é que a gente pode ter entrado de várias formas, mas a gente precisa descobrir agora o jeito de sair desses É verdade. lugares, né? E um dos momentos onde os cativeiros começam, praticamente na maioria das vezes, né, Linda? É Uhum. na infância. Então, como a gente está no começo ainda dessas lives, né, onde a gente vai falar sobre o tema Abrindo Cativeiros, eu quis te chamar aqui, né, gente? Chamei a Lindinha aqui, porque a Linda é uma terapeuta familiar, é uma pastora linda, maravilhosa, né, que a gente ama demais, a gente sabe. Na verdade, eu nem sei tanto de conteúdo que tem aí dentro, né, Linda? Porque é muito abundante, mas a Linda vai compartilhar um pouquinho hoje com a gente exatamente sobre isso, sobre os cativeiros que têm início na infância, né? Falar um pouquinho sobre libertação infantil, falar tudo que a gente conseguir falar aqui dentro desse tempo, que é curto, mas eu acredito que já vai ser bastante rentável para a gente aqui, no sentido desse aprendizado, que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus, para poder falar Amém. e para você também poder receber, você que está nos assistindo, acompanhando a gente aqui, poder receber essas palavras com bastante discernimento no seu coração. Amém? Um beijo, Fátima, querida. Eu quero deixar um beijo, viu, linda? Hoje eu vou deixar um beijo especial para as meninas da Green Line, lá de São Bernardo do Campo. O pessoal tá seguindo aqui as lives, muito legal. Eu fico muito feliz, viu, meninas? Um beijo grande para vocês. Deus abençoe vocês. Espero que essas lives estejam acrescentando na vida de vocês. Amém? Amém. Amém. Linda, Amém. então, fala pra gente, amiga, como que os cativeiros se formam? É na infância mesmo, a maioria deles? Quais são? O que é que mais te vem? O que é que primeiro te vem à mente quando você pensa nesse tema? Na infância, como que os cativeiros começam? Uhum. O que que faz com que se abra um cativeiro diante de uma criança? Sim. É interessante, né, Elaine? Eu quero agradecer, né, por estar aqui, pela oportunidade. Eu acho que é sempre um privilégio a gente poder falar, não do problema em si, mas daquilo que o nosso Deus pode fazer diante de todo e qualquer problema. Então, eu acho que isso é a questão mais importante, porque a gente vai começar a falar sobre várias situações e, às vezes, a gente fica olhando e pensando, nossa, quanta coisa, isso causa aquilo, aquilo outro causa não sei o que, me leva para não sei aonde, e às vezes a gente fica pensando como é que eu saio de toda essa situação. Mas o mais Uhum. importante é que nós temos um Deus que entregou o seu filho, que derramou o seu sangue e que já pagou o preço por todas essas iniquidades, por todos esses pecados, todas essas maldições. Então, agora a gente precisa aprender a se apropriar do que Jesus já fez na cruz do Calvário. E quando a gente fala sobre libertação, quando a gente fala sobre restauração, que é uma palavra que eu gosto muito, sobre Uhum. sair
cativeiros, né? Retiradas de cativeiro. Eu gosto muito de me lembrar disso, que a palavra diz que Jesus, ele quando ele se entregou na cruz, ele desceu até o inferno, ele tomou das mãos de Satanás, né, a chave do inferno, a chave da morte, e ele levou cativo o cativeiro. Então, isso é algo muito Aleluia. importante para que cada pai, para que cada mãe, para que cada professor, cada pessoa que trabalha com criança, ela saiba. Jesus já fez. O que a gente vai entrar e fazer e agir na vida de uma criança é sedimentar e estabelecer aquilo que Jesus já fez, né? E você falou uma coisa muito interessante sobre os adultos, que em determinadas situações, nós, por conta das legalidades que damos, dos pecados que cometemos, da nossa desobediência a Deus, a sua palavra, nós entramos em alguns cativeiros. Mas quando a gente fala de criança, não é a criança que entra no cativeiro, né? A criança, Uhum. ela é lançada. Quando a gente pensa na atuação de Satanás, Satanás é um oportunista. Ele ronda o ambiente. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, ele olha a história, ele e os seus emissários, ele olha a história de cada criança, e cada criança que é gerada é com certeza alguém que tem o propósito de Deus na sua vida, porque você vencer todos os desafios e conseguir, né, nidar, conseguir fecundar, e conseguir romper uma vida dentro de um útero e conseguir ser concebido e gerado, de se desenvolver, é uma grande luta, é uma coisa muito incrível que está acontecendo. O salmista fala isso, né, no Salmo 139, de uma forma, né, terrível, Extraordinária, assombrosa. extraordinária, maravilhosa, nós somos formados. E quando Satanás, ele olha para isso, ele fala, alguma coisa Deus vai fazer. Porque essa criança, esse ser, ele rompeu todas as dificuldades, então eu preciso parar o plano de Deus nesta vida agora, desde o início. Então, ele começa a lutar contra a vida de uma criança, e nós temos visto isso, quantas situações as crianças têm enfrentado, quantos problemas que nem eram problemas característicos da infância, como ansiedade, depressão, pânico, não são problemas que deveriam fazer parte da infância, mas Responsabilidades até. sim, né, a Uma quantidade coisa, de... uma coisa Sim, interessante, Linda, é que a semana passada a gente estava falando aqui sobre saber se defender, sobre ter sido livrado por Deus de 6 angústias, e na sétima, quando a Bíblia diz o mal não te tocará, Deus está esperando que a gente já saiba se defender para o mal não nos tocar, porque a gente já passou por 6, alguma coisa a gente já tem que ter aprendido, já está, mas a criança, ela não sabe se defender. não sabe. Ela não tem ainda toda essa experiência. Então, ela é uma presa mais fácil, vamos dizer assim, né? Verdade, é verdade. E ela começa a ser atacada desde esse dia mesmo que é gerada. Né? Quantas mulheres têm inúmeros abortos, né? Quantas mulheres passam por abortos espontâneos, quantas mulheres, por N situações, provocam o aborto, quantas questões dos hábitos de vida diário provocam aborto, né? Nós sabemos hoje disso, né? Que muitas atitudes, um modo de vida inadequado provoca o aborto. Então, a criança, ela já começa a ser atacada desde o ventre, né? Para que ela não venha a nascer. E não nascendo, ela não viva todo o propósito de Deus, né? Para a vida dela. Então, quando a gente fala de cativeiro, quando a gente fala de perseguição na infância, isso começa na vida intrauterina. Né? E uma das questões que a criança vivencia, ela tem a ver também com as iniquidades familiares, né? A gente gosta muito de falar sobre herança, né? E quando eu converso com os pais, eu gosto sempre de falar sobre a herança que eles estão deixando para os filhos, né? E a palavra fala Uhum. que os pais entesouram para os filhos. E quando nós olhamos uma criança, às vezes você olha o
rostinho dela, e você vê que ela tem os olhos do pai, às vezes tem a boca da mãe, né? Ai, o sorriso é o da vovó, né? E a mãozinha do vovô. Então a gente vê uma herança biológica. Às vezes, quando a criança vai crescendo um pouco mais, a gente vê o temperamento da criança, e você fala assim, nossa, é igualzinha a mãe, né? Fica brava, ou então, ela é tranquila, ela é mansinha, né? Que nem Tem o a gênio vovó, que nem forte. titia. Eu tenho gênio forte. Então, você vê a questão da herança psicológica, né? Mas, muitas vezes, nós esquecemos da herança espiritual, que nós também trazemos conosco. Então, quando a criança é gerada, ela já tem consigo uma herança espiritual, uma herança de bênção, porque a palavra de Deus fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, toda criança tem uma herança de bênçãos sobre si, mas também uma herança de maldições. Porque todo princípio de Deus que é quebrado, né? Muitas vezes as pessoas acham Deus quer castigar as pessoas. A maldição é um castigo de Deus. Esses dias eu vi uma adolescente, ela disse assim: os filhos sempre pagam pelo pecado dos pais. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala em Ezequiel 18 que a alma que pecar, essa morrerá. Então, Jesus já pagou o preço pelo pecado, ele tomou sobre si, né, a culpa, ele tomou o nosso lugar e pagou o preço. Então, a criança não vai pagar pelo pecado do pai e da mãe, mas as consequências dos pecados e essa herança espiritual maligna muitas vezes vai acompanhar a vida da criança. Então nós vemos crianças às vezes que já no ventre tem certos tipos de enfermidade, né? Outro dia eu estava assistindo uma live e o pedido de oração era de uma criança que com 17 dias teve não sei quantos AVCs. Olha que coisa, uma criança de 17 dias, né, tendo vários acidentes vasculares cerebrais. Isso não é compatível, né, com a idade. Inimaginável isso. É inimaginável. Mas são coisas que estão acontecendo, são coisas que acontecem. E muitas vezes isso faz parte de uma perseguição espiritual, por uma porta que foi aberta, uma porta de autorização. A gente precisa saber que tudo no reino espiritual, ele se move por autorização, né? Quando a gente vê ali no legais, né? Como eu costumo sim, dizer. sim, precisa ter um registro, não é assim, né? As coisas não acontecem de qualquer jeito. A gente vê lá no livro de Jó que Satanás se apresenta diante de Deus, né? E quando Deus tem aquele diálogo com ele e fala sobre Jó, ele precisa de uma autorização para poder atuar. Então, quando que a gente autoriza? Uma folha de uma árvore sem autorização do Senhor, pensa uma situação dessa. Imagina, Então, mas agora alguém pode estar se perguntando assim, né, Linda? Mas então quer dizer que Deus permite todas essas atrocidades? Alguém assinou esse direito legal. Deus só respeita o direito legal que já foi liberado, que já foi dado. Alguém tem que entrar, e aí já é outro assunto para outro dia até, né? Eu não sei se você consegue falar tanta coisa aqui, mas aí alguém tem que entrar na intercessão como um remidor, né? Até geracional mesmo, para que o Senhor possa cancelar aquela sentença, mudar aquela história, revogar aquilo que era maldição, né, na vida daquela criança. E isso sim é a vontade do Senhor. Da verdade. Sim, porque o desejo de Deus para nós é o melhor. Jeremias 29:11 fala que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e o futuro. Tem uma versão que dizia o futuro que nós tanto desejamos. Então, Deus tem essa expectativa, tem esse desejo, tem esse projeto, esse plano para a vida de cada criança. Mas, muitas vezes, a criança já vem regada de toda essa herança e sofrendo ataques de espíritos de morte, ataques de espíritos de roubo, porque princípios quebrados deixam a criança desprotegida.
Então, crianças geradas, por exemplo, fora da aliança do casamento, não é só porque Deus não quis que a pessoa tivesse relação sexual fora do casamento, porque Deus é contra. Não, Deus fez a relação sexual, fez por prazer, fez para procriação, fez como um vínculo de intimidade perfeito, e Uma no momento aliança. é uma aliança, e no momento adequado, ela é bênção, porque a aliança do casamento protege o filho, protege a filha, protege a criança. Mas quando não existe essa aliança, é como se a cobertura da casa tivesse aberta. Então, a criança fica suscetível aos ataques de Satanás. Fica Todo o princípio vulnerável, de né? Deus nos protege. Fica vulnerável, isso mesmo. Além disso, quando a gente fala de cativeiros na vida da criança, a gente pode também pensar sobre os traumas vivenciados durante a gestação. Né? Muitas mulheres, ao longo da gestação, têm sofrimentos, ela passa por sofrimento. E como nós sabemos, né, a criança ela está ali protegida, sendo desenvolvida dentro da placenta, regada por veias, artérias, vasos, conectada no cordão umbilical, com a mãe sendo nutrida pela mãe. Então, tudo que a mãe, né, de novo, o biológico é que tudo que a mãe come, de bom ou de ruim, a criança vai receber. Todo nutriente, a criança vai absorver. E assim também são com os sentimentos, com as emoções, são também com as palavras que são proferidas. Então, o que acontece muito, por exemplo, uma mulher que está vivenciando um conflito no casamento, ou de repente que está num ambiente onde tem muita briga, onde tem muita discussão, onde sempre tem aquela situação de agitação, onde há Estresse, medo, perigo. Uhum. estresse, perigo, mulheres que passam por situações de violência. Às vezes a gente ouve a gestante se relatando: olha, eu mesmo grávida fui assaltada, fiquei com tanto medo. Ou então perdeu alguém da família, a gente está vivendo tempos de Covid, mulheres às vezes durante a gestação que perdem o pai, a mãe, alguém muito querido, o esposo. E isso é uma vivência muito traumática. Quando isso acontece, há liberação de hormônios, há liberação bioquímica. Então, o próprio organismo da mulher, ele vai liberando estressores, ele vai liberando componentes de Toxinas, ansiedade, toxinas sobre a vida da criança. E a criança adrenalina, vai cortisol e por aí vai. os neurotransmissores, a criança, ela vai sentindo o que a mãe sente. Então, se a mãe sentiu medo, a criança começa a sentir medo. Se a mãe teve uma situação de ansiedade muito grande, a criança recebe essa informação. Isso se torna um registro bioquímico, então, um registro no organismo da criança, mas também se torna um registro mental. Quando a gente fala Então, no aqui, desenvolvimento. Linda, só um parentezinho para as pessoas aqui, a gente já tem uma resposta embasada, né, muito concreta sobre, mas será que a criança sente tudo que a mãe sente ou não? Isso não é místico. A criança Não, recebe fisicamente tudo que a sim, mãe isso é sente, né? científico, isso é Então, isso é científico. científico, né? Sim, sim, Desculpa, pode isso é continuar. científico. Quando a gente fala, é muito interessante, né, você falar sobre isso. Deus, ele é maravilhoso. Toda verdade vem de Deus. Então, a ciência, quando libera a verdade, ela expõe aquilo que vem de Deus. Deus lança luz sobre aquilo que precisa ser visto. Então, hoje a gente já sabe quanto é importante a questão da vida intrauterina. Então, hoje a gente já sabe, por exemplo, dentro da ciência, que na 8ª semana de vida, o feto, ele já tem desenvolvido o tronco cerebral. Então, ele já tem capacidade de fazer registros de memória. Né? Então, aquilo já fica, ele já tem aqueles registros dentro dele. Então, situações traumáticas, palavras ditas,
né? Tantas crianças, às vezes, por chegar num contexto desfavorável, uma gravidez na adolescência, uma gravidez num momento não planejado, ou uma gravidez tardia, com muitos riscos para a criança sofre com a rejeição por inúmeras questões. E às vezes palavras são ditas, às vezes situações acontecem. Por que que essa criança veio agora? Né? Por que que você engravidou? Por que que você teve essa criança? Na 8ª semana a criança já tem esses registros. E às vezes nós vemos que crianças pequenas, quando são recebidas, tem um quarto lindo, tem uma casa linda, todo mundo fez festa quando ela nasceu e tal, mas a criança, quando ela chega, ela tá vivendo a vida dela, mas ela se sente, tem todos os sintomas, todos os sinais de rejeição na vida dela. E aí os pais falam, mas nós amamos tanto, a gente fez festa, a gente celebrou a chegada dessa criança. Mas às vezes durante a gestação, por não ter sido alguma coisa esperada, então houve uma descarga, né, sobre a vida daquela criança. Então, quando a gente fala de ministração, de restauração sobre a vida da criança, a gente fala de coisas muito específicas que precisam vir à luz, né, que precisam vir à luz para serem tratadas, para serem remidas, para serem modificadas, porque para todas essas coisas existe solução. Né? Então, uma coisa que eu gosto de falar para você que é pai, para você que é mãe, que está ouvindo a gente, é que assim, você é um profeta. Você é alguém escolhido por Deus, né? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, os filhos são um presente que Deus confiou a você, pai, a você, mãe. Então, você deve cuidar deles como uma joia preciosa, como alguém muito querido, alguém muito especial. Mas você é um profeta. E quando... Profeta com autoridade legal. Autoridade, sim, autoridade total, né? Nada pode ser comparado. Na Bíblia, nós vemos quando se faz menção, por exemplo, do choro de Raquel pelos seus filhos, né? Raquel chora pelos seus filhos. Raquel já tinha morrido há muito tempo, mas o clamor de Raquel, o choro de Raquel pelos seus filhos ainda ecoava pela eternidade. Então, a oração de uma mãe é muito poderosa. A oração de um pai, as palavras que um pai, as palavras que uma mãe liberam sobre seus filhos, elas são muito poderosas. Quando eu vou orar por uma criança, eu não posso orar por uma criança sem que o responsável dela me autorize. Porque, embora eu seja uma pastora, a maior autoridade sobre a vida da criança é dos pais, é dos responsáveis por ela. Então, quando eles me pedem para orar por uma criança, eles compartilham comigo essa autorização da parte de Deus, e aí sim eu posso orar. Né? A Bíblia fala que a gente não pode ser precipitado para impor as mãos sobre uma criança, né? Porque isso é tão importante, porque isso é algo tão específico e extraordinário. Então, quando o pai e a mãe tomam consciência, amiga, sobre essas coisas, algo extraordinário acontece, porque eles começam a liberar as verdades sobre a vida da criança. Uma das coisas que mais marcam negativamente a vida da criança são as falas, são os pronunciamentos. Isso na vida intrauterina, isso na primeira infância, na segunda infância, na adolescência. Nós conhecemos pessoas que às vezes fazem tratamentos terapêuticos durante décadas, por causa de uma frase, uma expressão que ouviu. E às vezes a pessoa diz, mas eu não consigo deixar, né? Porque Satanás se aproveita disso e fica martelando aquele registro, né, na vida. Então, uma palavra maldita. Uhum. Você está falando isso, está me vindo à mente aqui uma situação que eu vou te perguntar, vou te fazer uma pergunta. Acontece muito, eu tenho visto, de uma pessoa, por exemplo, uma mulher está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê, mas a família quer muito uma menina, porque já teve um monte de menino, ou vice-versa. Já teve 2 meninos, agora quero uma menina. Então já teve
3 meninos, agora finalmente eu vi um menino. E aí dá um nome, começa a chamar de menino, mas não é um menino, por exemplo. Não é, a família, tem. Não, dessa vez vai ser um menino. E começa ainda no ventre, sem saber se realmente é, começa a chamar de menino e não é. Isso tem uma implicação na vida dessa Sim. criança? Sim, tem uma implicação, na verdade, tem várias implicações, né? Tanto porque causa rejeição, porque essa frustração quando não vem aquela criança que era esperado, esse sentimento da criança de não ser aceita por quem ela é, de fato, por quem Deus criou ela para ser, porque o melhor é que ela seja quem Deus criou ela para ser, né? Causa uma confusão sobre a criança, porque toda criança, depois que ela vem no desenvolvimento, o papai e a mamãe que está ouvindo a gente, ele sabe disso. A criança, depois de um tempo, ela deseja agradar o pai e a mãe. Ela deseja fazer com que o pai e a mãe estejam felizes. Então, uma criança que tem esse registro dentro dela, que recebeu todas essas coisas, o que que ela quer? Ela quer agradar o pai e a mãe. E muitas vezes isso traz tantas confusões sobre a vida da criança, sobre as questões de Verdade. sexualidade. Isso é somado, né? É claro que, como eu falei, Satanás prepara o ambiente. Então, é uma situação como essa que aconteceu na gestação, é no nascimento, de repente, a criança que chega num ambiente de conflito entre os pais, né? A menina que tenta defender a mãe, o menino que tenta defender a mãe, a rejeição, né, do masculino, enfim. São muitas coisas acontecendo juntas, mas todas têm repercussão na vida da criança. Então, a gente precisa, a palavra diz que nós precisamos ser prontos para ouvir, mas tardios para nos irar e tardios também para falar. Né? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Um profeta, quando a gente olha na Bíblia, né, todos os livros de profetas, eles começam assim, né, quando o profeta vai falar algo. Ele fala assim, a palavra que veio do Senhor. Ao profeta Miqueias, ao profeta Isaías, ao profeta Ezequiel, a palavra que veio do Senhor. Então, o pai e a mãe precisam falar sobre os seus filhos a palavra que veio do Senhor. Se você fala algo que não veio do Senhor, você está sendo um falso profeta na vida do seu filho. E isso é muito Uau! sério. Né? A maior parte das questões que nós temos na vida adulta, a maior parte das questões que as crianças têm ao longo da infância e da adolescência são relacionadas com falsas profecias que são liberadas sobre a vida da criança. Quando a palavra do Senhor fala, né, quando Jesus fala lá em João 10, né, que ele fala que ele é o bom pastor, ele fala assim: outros vieram antes de mim. E ele diz assim, mas eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e respondem ao meu comando. E aí, na sequência, ele fala assim, o ladrão, ele não é assim. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes a gente fala, foi o diabo, esse é o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas muitas vezes o que a palavra está falando, ele está falando os que vieram antes de mim, que eram falsos profetas, que eram enganadores e que não falavam a respeito do que eu digo, a respeito de quem eu sou. E muitas vezes, quem é esse que rouba, que mata, que destrói na vida da criança? É o pai e a mãe. Quando ele é um falso profeta, amiga. Infelizmente, querido, eu não quero que você fique nessa noite se sentindo culpado, porque Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas esse é um tempo de conserto. Esse é um tempo de arrependimento. A Igreja de Cristo Jesus tem sido chamada ao arrependimento. Então, se você identifica nessa noite que você já foi um falso profeta na vida do seu filho, na vida do seu sobrinho, do seu neto, do seu irmão, do seu pai, de sua mãe, quem quer que seja, é hora de você se consertar. É hora de você pedir perdão para o Senhor, se arrepender do seu mau caminho, se desviar. Arrependimento fala de conversão, fala de mudança de direção. Então é hora de você consertar, ir lá, falar, olha, eu falei sobre você, mas foi
mentira, eu quero te pedir perdão, e mudar de direção, e começar a liberar a verdade. A restauração infantil, ela passa por esse processo de realinhamento, de posicionamento do pai e da mãe. E isso é fundamental. E muitas vezes isso, amiga, está muito relacionado com o que esses pais receberam também, né? A gente fala de uma geração de Reproduzindo o que órfãos, aprenderam, né? tá, né? É a questão na terapia familiar, a gente fala da transgeracionalidade, né? Então, a gente fala das repetições que vão acontecendo ao longo da vida. E muitas questões de iniquidades são questões reproduzidas, são questões de comportamento. Então, eu cresci num contexto assim, a pessoa diz, não, mas era assim, meu pai só falava comigo desse jeito, a minha mãe só me chamava de burro, de porca, de suja, disso, daquilo, né? Às vezes de palavras tão pejorativas que a gente não pode nem recitar. E às vezes a pessoa, quando vem para a família, quando constrói a sua própria família, ele de repente se percebe falando as mesmas coisas, chamando as crianças pelos mesmos nomes, né? Tratando as crianças da mesma forma como ele foi tratado. Mas o falso precisa dar lugar ao verdadeiro. Então, você precisa modificar a forma de falar com o seu filho. Se você proclamou mentiras sobre ele, é hora de você pedir perdão para Deus, é hora de você pedir perdão para o seu filho. Aí você fala, mas meu filho é só um bebezinho. Peça perdão para ele, né? A família é um lugar maravilhoso. A família é um lugar de dar e de receber perdão. Se nós não aprendemos dentro da família que existe essa possibilidade, nós vamos caminhar numa vida cheia de culpa, cheia de vergonha, cheia de condenação. E isso gera cativeiro, e isso nos aprisiona. Então, quando nós A falsa identificamos profecia gera cativeiros. Olha uma chave que você cativeiros, a anotar aqui. falsa E a profecia verdade aprisiona. é a chave que abre, então, os cativeiros, né? A verdade Jesus liberta, disse isso, né? né? Conhecereis a verdade e a verdade Exatamente. vos libertará, né? Uhum. E, E olha, e gente, é interessante uma coisa aqui que a Linda falou. Eu me lembrei da minha mãe, porque a minha mãe, se ela errar comigo, ela me pede perdão. Eu peço perdão para minha mãe. Isso é algo muito especial que eu valorizo demais, porque eu estou falando isso porque algumas pessoas podem pensar assim: imagina, pai e mãe pede perdão para filho? Claro que pai e mãe pede perdão para filho. É um extremo aprendizado para o seu filho fazer isso. Você não perde a sua autoridade quando você pede perdão. Muito pelo contrário. contrário, né? Muito pelo contrário. É aí que você mostra a verdadeira autoridade. É verdade, é isso mesmo. E a criança precisa aprender isso, porque esse estigma de que porque nós somos cristãos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos perfeitos, não é verdadeiro. Nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Então, a criança, até para o relacionamento dela com Deus, é importante a gente entender isso. A criança, até a primeira infância dela, a criança aí até 6, 7 anos, quando ela começa a separar as coisas, ela entende quem é Deus para a criança. A criança não tem esse pensamento abstrato de conseguir compreender Deus. A criança entende quem é Deus para ela é o papai e a mamãe. São Hum, eles que revelam Deus para a que criança. responsabilidade, hein? É. Então, talvez você seja um adulto hoje aqui e tenha muita dificuldade de reconhecer a Deus como pai. Por quê? Porque talvez o seu pai foi abusivo, talvez o seu pai tenha sido muito exigente, talvez o seu pai tenha te abandonado, tenha te deixado. E hoje, mesmo adulto, às vezes adultos maduros ou idosos, reconhecem a Deus como Senhor, reconhecem a Deus como bom pastor, reconhecem a Deus como Senhor dos exércitos, mas quando fala de Deus como Pai,
Que dificuldade, né? Como é difícil perceber isso. Isso tem a ver com essa construção, né? Porque a criança, ela começa a entender a espiritualidade, a vivência desse relacionamento com Deus, na vivência com o pai, com a mãe. Eu tenho uma amiga muito querida e o filhinho dela, né? A gente cresceu juntas e o filhinho dela, uma vez, ela falava assim para ele: Filho, Deus é o seu pai, né? Deus te ama, Deus é o seu pai. E aí um dia ele perguntou assim para ela: Mãe, você tem outro marido? Aí ela ficou assim: É, porque você falou que Deus é o meu pai, mas o meu pai é o fulano. Então, olha que coisa. Por quê? Porque para a criança, essa é a realidade. Ele tem o papai e ele tem a mamãe. E é o papai e a mamãe, é o amor do papai e da mamãe que vai revelar sobre ele o amor de Deus. Quando isso é distorcido, porque existem sim crianças que são abandonadas, existem sim crianças que sofrem abuso, né? Infelizmente, a gente não gostaria de falar isso, mas existem crianças que sofrem violência física, violência sexual, violência psicológica dentro das suas casas, por parte do que nós chamamos os seus genitores, né? Aquele que gerou e que não necessariamente foi um pai na vida da criança, mas foi quem gerou. E isso deixa marcas tão profundas, mas a palavra do Senhor fala que o amor de Deus, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? Então, até mesmo os pecados cometidos contra a vida de uma criança, ou as injustiças que essa criança sofreu, elas são cobertas pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Talvez se você tem dificuldade para ver Deus como Pai, você precisa olhar mais para Jesus, né? Jesus, o Filho unigênito, revela ao Pai pela ação do Espírito Santo. Então, olhe para Jesus, ensine o seu filho a olhar para Jesus, né? Eu amo ensinar isso para as crianças. Quando uma criança entra na sala com a gente, eu falo: olha, Jesus está aqui com a gente, né? Jesus trouxe você aqui. A palavra de Deus fala em Colossenses que Jesus é acessível. A Bíblia Viva, acho que tem essa versão. Jesus é acessível para todas as pessoas. Olha que coisa linda. Então, toda criança pode conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, ela conhece o Pai. Ela tem a revelação do amor do Pai. E isso é curador, isso é restaurador, isso é libertador, isso é transformador. Então, se você quer revelar o amor de Deus na vida do seu filho, fale como Deus fala. Fale para a criança o que Deus fala a respeito dela, né? Então, a criança tem crianças que têm dificuldade de aprendizado, né? Hoje em dia as crianças recebem um número de informação muito grande que elas não conseguem, às vezes, elaborar, e existem múltiplos tipos de inteligência. Então, às vezes, a criança não tem uma inteligência muito desenvolvida para cálculos, para números, mas às vezes tem uma inteligência artística extraordinária. E às vezes o pai chama a criança de burro, né? Você não presta atenção, você não aprende, você não entende, ou exige que a criança tenha a maior nota. Não é assim que a gente ensina a criança, né? Se ela tem dificuldade, ela vai aprender, mas ela precisa de um investimento maior, talvez, naquela área. Isso muitas vezes aprisiona a criança. E a criança gera um sentimento de incapacidade, um sentimento de que ela não de que ela não consegue se desenvolver. Mas inclusive naquilo que ela tem aptidão maior. É verdade. E ela insere a identidade da criança. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de matemática, sempre tive, tenho até hoje. Mas eu sabia escrever. E olha o que aconteceu. Né? Então, só que até eu entender isso, gente, eu entender isso leva tempo, né? Então, se a gente já sabe disso, né, já vai muito mais fácil.
a verdade. A verdade sobre a criança é que acontece com ela o que acontecia com Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, a gente precisa dizer isso para a criança: filho, você está crescendo, e você está crescendo não é só no corpo, mas você está crescendo em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. E você falou uma coisa muito importante, Elaine. Isso vai afirmando a identidade da criança. Isso vai centrando a criança em quem ela é. A criança sofre muitos ataques acerca da sua identidade ao longo de toda a vida, e na vida adulta nós também sofremos esses ataques. Mas a responsabilidade de firmar a identidade dos filhos, ela está nos pais, mas principalmente no pai. Principalmente no pai. A mãe tem uma função protetiva, a mãe é aquela que nutre, é aquela que alimenta, né? Que coloca lá na mama, né? E que a criança vai... Toda hora que a criança está com fome, ela procura a mamãe. E a mãe nutre de afeto, nutre de amor. Mas é o pai quem diz para o filho quem o filho é. É o pai que direciona o filho, né, para o mundo. Então, muitas vezes, por conta de diferentes problemas, a gente não vê acontecendo a transição que precisa acontecer, né? Então, a criança, na primeira infância, segunda infância, é muito apegada com a mãe, né? Tem ali uma relação com o pai, mas é muito apegada na mãe. Mas quando a criança transiciona para a adolescência, ela precisa ser levada para o pai. Ela precisa ser direcionada para o pai, porque o pai é quem dá destino para o filho. O pai é quem diz para o filho: olha, você é quem você é, e vira o filho para o mundo, né? A gente vê, às vezes, eu não tenho nem... Oi. É isso mesmo, quando pega. Como a mãe pega o bebê no colo? Isso. A mamãe sempre pega o bebê no colo, virado para ela, aconchegado aqui, abraçadinho para ela, para ficar cada vez mais perto dela. Se ela pudesse, ela colocava ele de novo para dentro, né? Mas como o pai geralmente pega o bebê? O pai geralmente pega o bebê virado para frente, porque ele quer mostrar ao mundo. Deus já fez assim. Ele quer liberar o filho. Ele quer liberar para o filho e dizer para o filho: olha, filho, a vastidão do mundo, olha quanta coisa tem diante. Levanta, né? Levanta, joga pra cima. Isso, libera o filho, né? Faz umas coisas assim que às vezes dá até medo, né? Mas Deus já fez assim, né? Esse é o modelo estabelecido no céu. A palavra diz assim que quando Jesus ele foi batizado, né? João foi batizar Jesus. A Bíblia diz que veio a pomba, veio o Espírito Santo e de repente ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvis. A ele escutai, né? Por quê? Porque o Espírito revela a voz do Pai, e o Pai dá destino. Este é o meu filho, dá identidade. Este é o meu filho. O que ele vai fazer? Ele vai falar. E o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ouvir o que o meu filho tem para dizer. Então, olha que sincronia, olha que coisa linda, né, e maravilhosa. Então, e se esse a mãe... filho amado, né? Amado. Filho vai muito mais além se ele souber que ele é amado pelo pai. Ele é amado. Né? Ele vai poder viver o que Deus estabeleceu para a vida dele. Então, você pai, você mãe, você foi chamado com o propósito de Deus para ministrar na vida dos seus filhos. E quando você se recompõe, se recoloca, se reorganiza, se posiciona de uma forma diferente, o seu filho é curado, o seu filho é restaurado. Eu costumo dizer que quanto mais o pai e a mãe se dispõem a serem tratados acerca das suas próprias questões, das suas questões passadas, das questões que eles mesmos vivenciaram. As suas questões com seus pais. Com seus próprios pais, porque geralmente a gente é órfão de avós e não de pais.
Muita gente tem o pai e a mãe junto, mas os avós não estavam junto com os seus pais. E isso gerou orfandade, porque trouxe uma série de repercussões. O meu pai, por exemplo, ele não teve o pai dele ao longo da vida dele. O pai dele, né, se suicidou e ele era uma criança pequena. Então, ele não teve modelo de pai. Então, a exigência que ele tinha para conseguir como pai, resgatar alguma coisa, algum modelo do que fazer, de como fazer, foi o Senhor que ajudou ele, foi o Senhor que deu graça para ele. E ele fez o melhor que ele podia fazer dentro das possibilidades e das capacidades que ele tinha. Mas muitas vezes o que Satanás diz para nós? Não é suficiente. Seu pai não te ama, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Olha o que ele está fazendo, E olha como olha, é que é. e olha, gente, falar uma coisa aqui. Quando o pai, né, eu disse que o filho amado, ele vai muito mais além. E o filho que não se sente amado pelo pai, ele passa a vida em busca de ser amado pelo pai. Ele passa a vida em busca de ser visto. Muitas vezes ele só vai ser visto como? Quando ele estiver no crime, quando ele estiver fazendo alguma coisa errada, quando ele se torna um filho problemático, porque aí ele tem a atenção do pai. Se eu for mal na escola e chamarem o meu pai lá para falar de mim, não importa, vão estar falando de mim. O meu pai vai ter aquele tempo para pensar em mim, ainda que seja um problema. Então, esse Sim. filho na vida adulta, ele ainda está buscando a aprovação de todas as pessoas por causa da falta de aprovação e do amor do pai. Então, essa questão é muito, extremamente importante, muito Muito, forte no muito. destino, na vida adulta e, enfim, tudo que você vai fazer Muito, depois, né? muito. E o que a gente está dizendo aqui não é que a criança não pode ser disciplinada e nem corrigida. Isso também é De outro forma alguma. engano. Uhum. Deus diz que o filho que não é corrigido, né? Ele diz assim, ó, se você está sendo corrigido, é porque você é um filho amado. Agora, se você está sem correção, é porque você não é amado. Então, o filho que não é corrigido, ele não se sente amado. Hoje a gente tem uma máxima aí de diferentes teorias dizendo que não pode disciplinar a criança, que não pode corrigir a criança. A Bíblia tem um modelo de disciplina. A Bíblia tem uma Uhum. forma de ensinar. E eu gosto muito, é muito interessante como o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que os pais disciplinaram os seus filhos, ele fala assim, os seus pais disciplinaram vocês do jeito que eles achavam que era o melhor. Eles fizeram o que eles achavam que era o melhor. Aí ele diz assim, mas Deus, ele sabe como disciplinar vocês. Ele sabe como corrigir vocês. Então, você que é adulto, você que está aqui ouvindo a gente, a primeira coisa é que você precisa assimilar essa cura do Senhor na sua vida. Os seus pais te disciplinaram, talvez de uma forma muito terrível, mas era o que eles podiam e o que eles sabiam fazer para aquele momento. Mas você precisa transpor agora para a disciplina que vem de Deus, para que recebendo de Deus a direção, a informação, o entendimento, aquilo que está estabelecido na palavra de Deus, você consiga disciplinar o seu filho corretamente. Às vezes os pais estão disciplinando como aprenderam com os seus pais, e às vezes disciplina o filho com raiva, né? Bate na criança quando está com ódio, Descarrega o estresse no descarrega o filho. estresse, chega nervoso em casa, e aí a mãe fala, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu... Ele já chega chutando o cachorro, brigando, xingando, gera medo na família. Não faça isso. Espera um nervoso passar, dá uma baixa, fala, Deus me ajuda. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso, que sou humilde de coração. Você vai achar descanso para sua alma, assim. Então aprende a corrigir na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, pega o Google, coloca lá versículos que falam sobre disciplina, versículos que falam sobre pais, versículos que falam sobre filhos, e vê aquela lista e fala, olha, né, a Bíblia fala que a vara é para as costas do tolo, né? Ai, a Bíblia fala que eu preciso disciplinar, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Então, nós precisamos colocar a verdade em prática, não é anulando a verdade, ou mudando de um jeito que a gente quer. Quando a gente fala de libertação, a gente fala de espíritos malignos.
E às vezes as pessoas falam assim: ah, então eu vou ter que começar a gritar com a minha criança, a expulsar demônios. Queridos, quando a verdade é estabelecida, Satanás não pode ficar. Porque Jesus, né, diz, a palavra diz que Jesus, quando fala assim: ele é o pai da mentira, e nele não há verdade. Não dá para a verdade caminhar junto. Satanás não é verdadeiro. Então, Não existe como. Como andarão dois juntos se não concordarem? é Né? Luz e isso, trevas não andam juntos. é A isso gente mesmo. tá, a gente já está quase a uma hora conversando. É Agora é a hora que verdade. a gente fala, não, não acredito. É muita Mas coisa. Eu assim, falo muito também, né? não, mas é muita coisa para falar, né, gente? É um assunto extremamente rico. Eu quero pedir que você siga o Instagram da Linda, que deve estar aparecendo aí em cima para você. É Linda Chaves? Ou Isso. Linda? Acho que é Linda J. Chaves. Olha, eu não Nem sei a nem como é que própria é meu Linda sabe Instagram. o Instagram dela, gente. Aqui o mistério é forte. A É graça forte. de Jesus, gente. Por isso que eu falei, deve estar anotado aí em cima. Você vai achar facilmente. Se não, você entra aqui no meu Instagram que você vai achar lá, tá no nosso post aqui da live, tem o Instagram da Linda. Tá bom? Para você poder. Eu me comprometo a estar continuamente incentivando a nossa linda querida a postar e fazer lives e Amém. tudo mais. Eu acho, linda, que esse tema aqui dava uma live pra gente no YouTube. É, Porque lá a gente vai falar, a vai gente com pode tempo, pegar né? os tópicos certinho e preparar, viu, gente? A gente vai pensar nisso, vamos conversar sobre isso para poder abençoar vocês. Olha aí a Tami, a nossa assistente oficial aqui ajudando. A Linda C. Chaves, então é o Instagram da Linda, tá bom? Ah, A Linda e a Regba, né, que ficam aí na retaguarda. Olha só, gente, eu quero falar uma coisa. A gente, infelizmente, está terminando já, mas eu tenho 2 minutinhos para te falar uma coisa. Você que está pensando assim, eu tenho esse problema. Eu amo Jesus, mas eu não consigo ver Deus como Pai. Eu quero falar uma coisa para você. Se você ama Jesus, eu quero hoje te trazer uma verdade para derrubar essa mentira de uma vez por todas de que você não se entende com Deus como Pai. Ele é o seu Pai de amor. Ele, sim. através de Jesus, te deu o poder de ser filho de quem? Oi. Dele, do Pai. Então, se você ama Jesus, você ama o Pai. Por quê? Porque o Pai e Jesus são um. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não tem como amar Jesus e não amar o Pai. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Então, se você ama Jesus, pode começar a chamar Deus de Pai, pode começar a falar Abba, Pai, porque você Aleluia. ama o Pai, sim. Ele te acolheu como filho, ele te adotou como filho através de Jesus, e não tem como mudar isso. Contra essa verdade não há lei. Contra a verdade não há o que possa mudar. Então, isso é uma fortaleza de engano na sua vida que ela caia por terra agora, em nome de Jesus. A gente fala muito mais aprofundadamente nisso numa das nossas aulas, né, Linda? Você lembra do Abrindo Cativeiros? A gente tem uma aula que fala sobre isso e é libertador, gente. É muito maravilhoso. Eu quis trazer essa palhinha aqui para você, porque eu creio que só isso já é o suficiente para trazer essa libertação para a sua Amém. vida. Amém? Gente, Amém. linda, obrigada. Eu não tenho, a gente está Eu terminando realmente um minutinho aqui, mas muito obrigada por ter aceitado o meu convite. que Foi agradeço. muito especial. E vamos marcar no YouTube, gente, para a gente poder falar mais, muito mais. Tá bom? Amém. De Jesus. Um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que haja restauração na Amém. sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vai ficar gravado assim. Eu vou fechar agora para a gente poder salvar a live, tá bom? Um beijo, gente. Meu primo Juninho, lá de Salvador, entrou aqui. Um beijo grande. Tá com um bebezinho lindo, meu priminho mais novo, né? Ah, Glória a Deus. Gente, um beijo para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. lindinha. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Beijo. Beijo.